Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos mais uma vez abrir o nosso coração para meditar a palavra de Deus, o Evangelho de hoje. João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Olha que beleza de Evangelho, que mensagem. Jesus vai ao encontro dos discípulos de novo na Galileia, onde tudo começou, onde ele o chamou pela primeira vez. E aqui vai ter o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus, ressuscitado, vai à Galileia renovar o chamado dos discípulos, sobretudo o chamado de Pedro, que havia negado ele 3 vezes. Jesus não desiste de Pedro. Jesus continua apostando nele, mesmo ele tendo negado. Olha o amor de Jesus manifestado aqui. Vamos acolher com o coração aberto, então, essa mensagem do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa teu comentário, teu pedido de oração. Curte também, porque isso ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. E você pode também ajudar a compartilhar. Vamos evangelizar juntos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai lá na beira do mar da Galileia chamar novamente os discípulos e renovar o chamado. Foi lá onde tudo começou. Jesus vai ao encontro daqueles discípulos que estavam ali, talvez querendo voltar para a vida de antes. Pedro havia dito: vou pescar. Alguns discípulos disseram: vamos contigo. E não pegaram nada porque Jesus não estava ali com eles. Depois de uma noite toda de fracasso, sem resultado, Jesus aparece para eles. E aí uma cena se repete, a cena da multiplicação, aliás, da pesca milagrosa se repete. E aí a lembrança vai vindo à tona, a memória do chamado, do seguimento de Jesus vem à tona, a memória de experiências que tiveram com Jesus, com prodígios, sinais, com seus ensinamentos, vai vindo à tona. E vem à tona também a ferida de Pedro. Vai mexer na ferida de Pedro, que tinha negado 3 vezes. Por isso, 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o amava. Jesus não desiste de Pedro. Jesus quer contar com ele. Aquela negação ficou no passado. Agora Jesus quer contar com Pedro na missão. Jesus quer a reconciliação com Pedro, quer redimir Pedro nesse momento. E aí a missão vai ser vamos dizer assim, o que vai ajudar Pedro nessa reconciliação. O chamado, mesmo sabendo que Pedro havia se acovardado, mesmo sabendo da limitação humana, da fraqueza de Pedro, ele vai contar com ele na missão. Que amor é esse? Que mestre é esse? E que critério é esse que Jesus pede para Pedro? Pedro que talvez, com um olhar humano, não teria condições nenhuma de assumir a liderança, o pastoreio, assumir aquela missão de cuidar dos cordeiros e das ovelhas. Pedro talvez não tivesse essa capacidade toda por um olhar humano. Pedro negou Jesus, se acovardou.
Pedro foi infiel, foi inconstante, mas Jesus quer Pedro, mesmo com a sua fragilidade. E o critério que Jesus espera de Pedro é o amor. Pedro não era um homem letrado, não era um doutor da lei, não era um fariseu, não era tão conhecedor assim, talvez nem tão culto, talvez não tinha muitas formações intelectuais. O critério que Jesus usou para escolher o primeiro líder da igreja, Pedro, foi o amor. Pedro, tu me amas mais do que estes, tu me ama como eu te amo, tu me ama com o amor de entrega, de doação, o amor. O critério que Jesus esperava de Pedro para que Pedro assumisse aquele posto, aquela missão, aquela vocação de liderar a igreja é o amor. Nós amamos o Senhor, nós queremos às vezes ser chamados para muitas coisas. Cadê o amor? Nós até nos colocamos à disposição, mas tem amor por aquilo que você vai fazer, pelo chamado de Deus? Tem amor pela missão, tem amor pelas almas? Esse é o critério. Talvez a gente humanamente vai ver outros critérios, mas o critério aqui é o amor. E é interessante que Jesus chega com Pedro e faz a pergunta. O verbo aqui na pergunta de Jesus é ágape. É um amor de entrega, de doação. É o amor de Deus, um amor incondicional. É esse o amor que Jesus pergunta. Tu me amas? Então o verbo que Jesus usa é o verbo ágape. Tu me amas mais do que estes? E quando Pedro responde, o verbo aqui na resposta de Pedro, quando ele diz sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, já não é o verbo ágape, mas o verbo filéu, que é um amor de amizade. É como se Pedro estivesse respondendo, sim, Senhor, eu gosto muito de ti, tu és uma pessoa muito boa, tu és um amigo. Jesus insiste na pergunta, tu me amas mais do que estes? Então, aí de novo ele usa o verbo ágape. Tu me amas com amor de doação, de entrega. Pedro, talvez limitado, sem jeito, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo como amigo, eu te amo, eu gosto muito de ti. Tu é uma pessoa muito legal, Senhor. Mas não bastava isso, não era só ter Jesus como alguém legal. Para assumir uma missão como aquela, para assumir uma missão de apacentar os cordeiros e as ovelhas, tinha que ser um amor mesmo, para valer, de entrega, de doação. Não só um amor de amizade. Jesus é um cara legal, Jesus é muito bom, eu vou para a igreja, eu comungo, eu ouço a palavra, eu participo ali do grupo de oração, ótimo, mas não conte muito comigo, porque eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas para fazer. Eu gosto muito de ti, Jesus, eu te amo, tu és uma pessoa muito legal, mas dar a vida por ti, o meu amor não está aí nesse nível. E aí na terceira pergunta, Jesus vai ter que descer para o nível de Pedro. E aí, por isso que Pedro também se entristece, talvez por lembrar das três negações, mas também porque Jesus desce ao nível de Pedro. Aí Pedro, tudo bem, tu me amas como amigo? Tu me amas? Jesus já usa o verbo também filéu. Tu me amas como amigo? E aí Pedro se entristece, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu ainda não te amo nesse nível de doação, de entrega. Mas eu quero crescer, Senhor, nesse nível. Eu quero crescer no amor para chegar ao ponto de dar a vida por ti de verdade. Não só por interesse, não só com amor de amizade, mas eu quero crescer nesse nível do amor ágape, para dar a vida por ti. Eu quero, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu não te amo tanto assim, mas tu sabes que eu já te amo como amigo, tu sabes que eu já te amo um pouco. Ainda não é o nível que eu gostaria que fosse, e talvez não é o nível que o Senhor quer de mim. Eu quero te amar com amor ágape, como o Senhor me ama. Nas primeiras perguntas, nas duas primeiras, o verbo é ágape, é como se Jesus estivesse perguntando, Pedro, tu me amas como eu te amo? Pedro ainda não amava como Jesus amava, mas Pedro queria crescer nesse amor. Eu quero também, Senhor, crescer nesse amor, te amar como o Senhor me ama.
E nesse amor, cuidar dos cordeiros e das ovelhas. Os cordeiros é cuidar de outros que pastoreiam e as ovelhas também do teu povo. Nos ensina a amar, Senhor. Vem na nossa Galileia. Vem renovar o nosso chamado. Vem na nossa Galileia, Senhor. E vem renovar o nosso chamado. Que nós possamos crescer no amor por Ti, mas um amor ágape, um amor verdadeiro, de doação, de entrega, Te amar como o Senhor nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.